Vamos iniciar com uma oração. Querido Deus que está no céu, te pedimos que o Senhor venha nos instruir nesse estudo, através do seu Santo Espírito. Eu te peço que perdoe os meus pecados, me ajude a falar a tua palavra, a tua verdade, que eu possa ser claro, seja com as pessoas que irão escutar, que elas também possam entender. De maneira especial, nos ajude a fixar conceitos importantes que serão falados aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom, o objetivo desse estudo é introduzir um assunto que será falado no próximo vídeo, mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de fixar alguns conceitos em nossas mentes, conceitos importantes que vão nos ajudar, que vão nos guiar a entender o que eu falarei depois. Bom, vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, verso 3 a 9. Desculpa, vamos ler a partir de 1 até o verso 9. Diz o seguinte: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que quando o vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Então, o que está sendo visto aqui? Um carneiro que tinha 2 chifres, os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. Podemos ver aqui o carneiro com 2 chifres, um chifre é mais alto que o outro. Quatro. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se de sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode, aqui está um bode, a melhor tradução para isso é goat, cabra, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode, o goat, a cabra, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também signes, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Então, o que a gente tem visto aqui é: existe um carneiro que tem 2 chifres, e aí o que acontece é que o bode, ou o goat, a cabra, que tinha um chifre insigne entre os olhos, dirigiu-se ao carneiro, não tocou no chão, estava enfurecido, feriu o carneiro, quebrou os 2 chifres.
pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Bom, eu gostaria de frisar com relação aos chifres. Nós sabemos que a cabeça, que é a Babilônia, também representada pelo leão, não possui chifres, mas o peito e o braço, que é a Medo-Pérsia, também representada pelo urso, e nesse caso, nesse capítulo, representada como o carneiro, possui 2 chifres. Então nós vemos aqui os primeiros chifres que aparecem, 2 chifres. Vemos que a Grécia, que é representada pelo leopardo, e aí, nesse caso está representado pelo goat, pela cabra, ou no caso que eu tenho falado, bode, possui 1 chifre. Com esse 1 chifre, ele destrói os 2 chifres da Medo-Pérsia. Esse bode sabemos que é a Grécia. Portanto, 2 chifres da Medo-Pérsia, 1 chifre da Grécia, ele quebra os 2 chifres da Medo-Pérsia, e aí surgem 4 chifres, eu não li, mas surgem 4 chifres de sua cabeça. Então, haviam 2 da Medo-Pérsia, 1 da Grécia, todos eles surgiram 4, 1, 2, 3, 4, 7 chifres, e depois deles vai surgir 1 chifre pequeno, que sabemos que é Roma pagã e papal. Vemos então que Roma pagã e papal está sendo o 8º chifre nessas visões. Bom, vamos agora para Daniel 7. De 7 a 8. Desculpa, está justamente contando o que eu estou falando. Eu vou ler de 1 até 8. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Sabemos que esse é a Babilônia. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, sabemos que o urso é a Medo-Pérsia. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Sabemos que está se referindo à Grécia. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Sabemos que é Roma. Bom, isso que eu gostaria de frisar nesse momento. Gostaria de ir agora para... antes disso, vemos que a sequência, vou apenas reforçar o que eu havia falado anteriormente: o leão, o urso, que é o carneiro, o leopardo, que é o goat, a cabra ou o bode. E aí surge Roma na história. Vemos então que a transição é Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Vamos agora para Apocalipse 17. Apocalipse 17 diz o seguinte, de 1 até 13. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem,
mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os quais habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levantou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bom, podemos ver aqui no diagrama a besta com 7 cabeças e 10 chifres. Deixe-me apenas me localizar. Podemos ver aqui a besta com 7 cabeças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também podemos ver no diagrama de 1150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cabeças, 10 chifres. E aí diz o seguinte: a mulher estava no deserto assentada sobre uma besta. 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Percebemos aqui que ele está vendo essa besta, a mulher sentada na besta, durante o deserto. Sabemos que esse é o período de 1260 anos da Idade Média, onde o Roma Papal estava perseguindo os cristãos. E aí fala: a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então ela já estava embriagada, está levando ele para quando acabou esse período. Se a gente for juntar tudo com respeito a esse assunto, se formos juntar tudo com respeito a esse assunto, vamos entender que esse período acaba em 1798, quando é recebida a ferida mortal. E aí fala o seguinte: e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Então a gente começa a entender que a besta que viste foi e já não é. Por que a besta já não é? Porque ela recebeu a ferida mortal. A besta que viste foi, por causa do período da Idade Média, os 1260 anos, e já não é, porque recebeu a ferida mortal. E há de subir do abismo. Então ela vai voltar. Há de subir do abismo. Irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. 9. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então a gente vê que as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e 1 existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Bom, vamos começar a entender melhor o que está se tratando. Nós temos 7 cabeças, e 10 chifres. Vamos entender. O que são essas 7 cabeças?
Bom, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal. E aí fala, ele está em 1798, fala o seguinte, aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 já caíram. 5 já caíram. Em 1798, quem já havia caído? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Porque foi em 1798 onde recebeu a ferida mortal. E acabou o período de perseguição de 1260 anos. E aí fala, 5 já caíram. 5 já caíram. E 1 existe. Quem em 1798 existe? Ela é clara em dizer Estados Unidos. E 1 existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Percebemos que o que ainda vai vir, convém que ele dure um pouco de tempo. E aí continua. No verso 12, e os 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberam um reino. Podemos entender que está se referindo à mesma cabeça que ainda não veio. Mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Bom, o 7º é o que ainda virá. Nações Unidas. E o 7º é justamente, representa justamente os 10 chifres, os 10 reis. Desculpa. Que receberão poder por 1 hora e reinarão juntamente com a besta, com o mesmo intento. Bom, a gente precisa entender que Apocalipse 17 está ampliando aquilo que Daniel já havia visto, que é a sequência dos reinos. Daniel viu Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Aqui está detalhando todo o processo. Também viu Roma papal. Aqui já detalha Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, Estados Unidos e Nações Unidas. Lembrando que no verso 11 diz, e a besta que era, porque sabemos que os 5 passaram, ela era e já não é, porque recebeu a ferida mortal, e é do 7, vemos que ela faz parte do 7. Desculpa. E a besta que era e já não é, ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Vemos que o 8º é justamente a besta. Que recebeu a ferida mortal, mas vai voltar, como a gente havia lido no versos anteriores.
A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Ela é justamente o oitavo. Lembrando que eu havia referido anteriormente, com relação aos chifres, Roma é o oitavo chifre daquela visão. Vemos aqui que Roma novamente está ocupando a oitava posição. Bom, colocado já esse conceito, vamos agora para outro tópico. Vamos para Salmos 48. Salmos 48. Salmos 48, de 1 a 7. Batei palmas, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e a alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados. Ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis ou navios de Tarsis com um vento oriental. Bom, sabemos que aqui está se referindo a 11 de setembro de 2001, quando, pelo vento oriental, foram quebrados os navios de Tarsis, que sabemos que representa a economia dos Estados Unidos, e por isso os reis ficaram assombrados, se apressaram em fugir, e tremor ali os tomou e dores como de mulher de parto, que aumentam à medida que vai se aproximando do fim. Bom, vemos aqui que está se referindo a 11 de setembro. O salmo paralelo a isso é o Salmo 83, que diz o seguinte: Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que os teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Essa cabeça representa o poder papal. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde e desarraguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. As tendas de Edom e dos ismaelitas, e de Moabe, e dos agarenos, de Gebal, de Amon e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro, também a Assíria se ajuntou com eles. Foram ajudar os filhos de Ló, que são Moabe e Amon, que já foram mencionados anteriormente. Então a gente conta 10. Faze-lhes como aos midianitas, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, ou no ribeiro de Quizon, ou no rio de Quizon. Bom, eu gostaria que vocês fixassem que esse salmo está se referindo também a 11 de setembro, onde a gente vê esse ajuntamento dos reis, e eles levantam a cabeça, que é o poder papal, e vemos que no verso 9 faz uma referência a Cícera e a Jabim no ribeiro de Quizon, e isso nós iremos mencionar no próximo vídeo. Bom, eu gostaria de também falar a respeito do ribeiro de Quizon, que foi aqui mencionado. É o mesmo local onde os profetas de Baal foram mortos por Elias. Vamos em 1 Reis 18. 1 Reis 18, 40. É a história de Elias no Monte Carmelo. Acabe estava lá, Jezabel não estava lá. É importante que saibamos a associação entre Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. Assim como Herodes, Herodias e Salomé. São histórias paralelas. 1 Reis 18, verso 40. E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Vemos que os profetas de Baal
Baal morreram no ribeiro de Quizon. Gostaria que vocês lembrassem disso para o próximo vídeo. E também dessa tríplice união entre Jezabel, Acabe e profetas de Baal. Vamos agora entender algum conceito importante que significa... Vamos para o verso. Jó 38:7. Jó 38:7 diz o seguinte. Vou ler de 5 a 7. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Sabemos que essas estrelas estão, na verdade, se referindo a anjos. Vamos entender novamente isso, vamos incrementar esse conceito através de Apocalipse 1:20. Apocalipse 1:20. Apocalipse 1:20 diz o seguinte: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Vemos de novamente estrela representando anjos. Vamos para Apocalipse 8:12, que diz: e o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Bom, vamos para Apocalipse 12:4. Apocalipse 12:4, que diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Vemos aqui a terça parte das estrelas sendo levadas do céu. São justamente os anjos maus. Vemos novamente que as estrelas representam os anjos. Se eu não me engano, é esse o texto que eu gostaria de mostrar. O texto anterior não era o que eu gostaria de mostrar, porque está falando das trombetas, está num contexto diferente. Bom, vamos agora ler Apocalipse 14:8, segunda mensagem angélica. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, gostaria que você lembrasse, caiu, Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Vamos agora para o anjo de Apocalipse 18. E depois dessas coisas, Apocalipse 18, de 1 até 3. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Gostaria de ler Grande Conflito, página 382, parágrafo 3, até 383, parágrafo 1. Declara-se que Babilônia é mãe das prostitutas. Como suas filhas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo.
A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve se aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam. Vemos então que a mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam, visto que esta mensagem se segue à advertência acerca do juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois que esta igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Demais, no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ao tempo em que surgiram, assumiram estas uma nobre posição no tocante a Deus e à verdade, e sua bênção com elas estava. Você pode continuar lendo, vou ler agora o próximo parágrafo. Muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra, igrejas do Estado, mediante suas relações com os governos seculares e outras denominações, pela procura do favor do mundo. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a essas corporações. Todas professam derivar suas doutrinas da Escritura Sagrada. E, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas, com credos e teorias grandemente contraditórios. Bom, então a gente percebe que a queda de Babilônia se refere não só à Igreja de Roma, porque ela tem estado em decadência já faz tempo, mas se refere também às igrejas protestantes. Bom, vamos agora para Apocalipse 2. Apocalipse 2, 18 a 20, está falando sobre a igreja de Tiatira. Apocalipse 2, 18 a 20, sabemos que a igreja de Tiatira é a igreja durante a Idade Média. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu só gostaria de destacar que está falando sobre a igreja de Tiatira durante a Idade Média. Sabemos, obviamente, que Jezabel não estava nesse local, mas Jezabel, numa história bíblica, está sendo usada para descrever a obra do papado. Então sabemos que Jezabel está representando o papado na Idade Média. Bom, vamos descobrir como que Jezabel morreu, mas antes disso, eu gostaria de ir para Apocalipse 17. Não, eu posso ir para Apocalipse 17 depois. Eu vou ler agora 2 Reis 9. 2 Reis 9, 30 a 33. Como Jezabel morreu. 30 a 33. Depois Jeú veio a Jizreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. E no final fala: E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jizreel, de modo que não se possa dizer: esta
é Jezabel. Bom, só gostaria de destacar que na morte de Jezabel, ela estava olhando por uma janela e depois ela é morta. Gostaria de destacar esse aspecto, porque cada palavra é importante e se está escrito todos esses detalhes é porque eles são necessários. E para entendê-los, precisamos comparar passagem com passagem. Vamos agora para um outro conceito que eu gostaria de falar. Josué 11. Josué 11. 1. Está falando sobre Jabim. Sucedeu depois disto que, ouvindo o Jabim, rei de Azor, Jabim é rei de Azor, e enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aquisaf. Você pode continuar lendo, mas eu gostaria de destacar apenas que está falando sobre Jabim, que é rei de Azor. E no verso 10, diz o seguinte: E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos estes reinos. Vemos que Azor era a cabeça de todos os reinos que foram citados anteriormente nesse mesmo capítulo, capítulo 11. Azor é a cabeça. E aí, 11 diz o seguinte: E a todos os que nela estavam, feriram ao rei da espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. Bom, só voltando para Apocalipse 17. Apocalipse 17. Está continuando a história, diz o seguinte. Estou falando dos 10 reis, dos 10 chifres. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Vemos aqui a imagem da besta, onde todo mundo vai dar o poder, todos os países darão o poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Eu gostaria que você guardasse essas informações e já começasse a fazer as relações. Onde está falando sobre Roma, onde ela será queimada no fogo. Os 10 reis reinaram juntamente com Roma, vão reinar juntamente com Roma, com o mesmo intento, mas depois eles a odiarão, a colocarão desolada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão no fogo. Bom, vamos para um outro aspecto. Não tem necessidade de ler Daniel 2:40, Daniel 7:7-8, Daniel 8:9, onde vemos que Roma está relacionada com ferro. Sabemos que as pernas são de ferro, e os outros versos vão confirmar isso, que Roma está relacionada com ferro. Bom, e para finalizar, eu gostaria apenas de fazer relação com manteiga e leite. O que isso significa? Isaías 28:9. Isaías 28:9. Vemos que leite e manteiga está relacionado com entendimento espiritual. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado do seio. Bom, para juntar com isso, vamos ler Isaías 7:15. Isaías 7:15. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Vemos que comer manteiga e mel está relacionado com rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7:22. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga, e manteiga e mel comerá,
todo aquele que restar no meio da terra. E aí temos que juntar com o verso 15 para entender que está relacionado com rejeitar o mal, escolher o bem. Existem outros versos que relacionam com discernimento espiritual. O fato de se comer manteiga, de se comer leite, que são os rudimentos, e manteiga, que é algo sólido, para aqueles que já se desmamaram do leite, dos rudimentos. Bom, com isso em mente, gostaria que lembrassem para o próximo vídeo, onde iremos entrar em detalhes de uma história da Bíblia. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, que habita nos altos céus, muito obrigado pela sua palavra, por tudo que o Senhor revelou a nós. Eu te peço que nos ajude a entender toda essa informação, que possamos ter uma visão correta, que possamos estar cheios do seu Santo Espírito, para que possamos ser transformados pela sua verdade, à medida que a compreendemos. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém.